Buenas, mundo! Hoje começamos um oráculo semanal para falar do dia 15 até dia 21 de janeiro de 2024. De manhã, na surpresa, com cafezito. Eu sou Vanessa Panambi, astróloga, taróloga e terapeuta integrativa do Amarcura. E hoje eu vou passar aqui quase que express para poder manter firmado o nosso oráculo, já que essa semana eu fico offline. Quem tem atendimento para receber, quem precisa marcar atendimento, fique tranquilo, continue recebendo, enviando mensagens, tudo vai chegar e se encaminhar até janeiro, porque esse janeiro tá longo, a gente tá só na metade do tempo. Mas eu preciso tirar uns dias offline e quero deixar esse oráculo muito especial e muito bem ancorado para esses dias de serviço. Serviço espiritual, serviço profissional, serviço afetivo. Estamos numa semana onde a palavra-chave é serviço. A gente está dentro de uma alunação capricorniana, numa semana de lua crescente. Então estamos aí fermentando, está crescendo todas as nossas intenções. Por um lado, temos aí uma energia disponível de uma certa ansiedade, de situações que acabam fazendo com que os nossos impulsos mais brutos, menos refinados, também possam vir e crescer. Então, essa ideia realmente da gente estar numa faixa vibracional, emocional, onde as coisas estão latentes, prestes a de alguma forma trazer o pé na porta daquilo que a gente precisa, tem muito a ver com essa fase de maturação do que a alunação capricorniana nos traz. Essa lua crescente, ela inicia em Áries, então tem realmente essa energia primordial que vem para que a gente consiga refinar essa potência de agir. Certas coisas demandam tempo, então é um início, é como a gente, de fato, abrir as portas para começar a movimentar aquilo que a gente sabe que a gente tem responsabilidade para fazer, que é o inevitável, que precisa ser feito. E essa semana também é muito especial, porque a gente tem aí a nossa última semana no Sol em Capricórnio, a gente já vai ingressar no Sol em Aquário e Plutão chega já em Aquário nesse sábado, dia 20. Falei sobre Plutão em Aquário com o queridíssimo astrólogo também, Hector Oton, e o Hector e eu falamos coisas que trazem muito brilho, muito insight para a gente entrar nessa fase de gestação do Plutão em Aquário. Por quê? Plutão já entrou em Aquário no ano passado, ficou um período, depois voltou para Capricórnio e agora a gente tem esse período de Plutão em Aquário por 9 meses, até que ele regressa para o grau 29 de Capricórnio, para que a gente possa concluir aqueles assuntos que ficaram de alguma forma pendentes, principalmente durante esse início de ano que a gente começa a fazer certas coisas, e aí a gente precisa gestar para poder realmente parir os nossos projetos revolucionários depois desses 9 meses. Então tem uma dança muito sincrônica para a gente fazer uma gestação de forças. E isso é muito importante, porque quando a gente tem um impulso de iniciar alguma coisa, quando a gente está ansioso por realizar algo, quando a gente tem condições, mas às vezes não precisa meter o pé na porta, isso é só uma pequena porcentagem de um grande processo que está por trás. Então, essa entrada de Plutão em Aquário, que vai reger nossos próximos 20 anos, é ainda um saborzinho da grande mudança que a gente vai fazer coletivamente em nossas vidas, atuando através dessa energia aquariana, para que a gente possa se colocar realmente a serviço dentro de um processo muito transformador, que começa agora. Então a gente sente toda essa energia, mas a gente não tem ainda todas as informações e estrutura e espaço cognitivo para poder
assimilar, sentar e fazer algo imediatamente com isso. Até porque num ano de Saturno e com toda essa regência capricorniana, a gente precisa mesmo de tempo. Então, esse processo de perceber, maturar, se responsabilizar pelas pequenas coisas é que vai dando chão para que a gente possa botar o pé. Isso serve, claro, de uma forma muito ampla para todos os assuntos que estão aí em voga na vida individual de cada um, e coletivamente a gente vai vendo também que as mudanças elas tendem ainda a demandar esse tempo. Aspectos da semana no céu do momento, a gente tem uma Vênus quadrando com Netuno. Isso é bem interessante desse ponto de vista emocional. Por quê? Porque primeiro a gente toma um café, depois a gente fala por quê. Porque essa Vênus, ela tem uma força de falar sobre os nossos valores. A quadratura, apesar de ser um aspecto tenso, ela tá trazendo uma força para Netuno também, porque aí a gente tem uma força de valores terrenos, valores materiais, valores venusianos, e uma força dos nossos valores netunianos, valores espirituais, valores do sutil, valores do invisível. A questão dessa força é que a gente vai, de alguma forma, estabelecer com uma maior consciência conexões baseadas no amor, no que é importante tanto para Vênus quanto para Netuno. Isso numa frequência, né, numa oitava superior, numa frequência que tem sustentação para conectar pessoas, eventos, situações, como eu sempre comento, através dessa energia do amor. Mas, porém, contudo, todavia, sendo uma quadratura, a gente tem que ter um certo cuidado, porque esse Netuno ele pode ser uma antena captadora de ilusões. Então, numa semana de Vênus e quadratura com Netuno, a gente também tem essa quebra de ilusões. A gente também tem uma descoberta de que aquilo que a gente está valorizando, na verdade, é um ideal, é uma projeção, é um grande holograma, é uma crença de que aquela pessoa era de um jeito específico e às vezes não é, aquilo começa a derreter na sua frente, e aí o que faz os valores venusianos nessa hora? Então, olhar para esse grau aonde essa Vênus, grau no sentido de que nível que isso tá, né? E essa Vênus quadrando com Netuno, em que grau que isso está? Está numa holografia ou está numa conexão baseada no amor e num fluxo e num lugar onde as situações realmente são claras e leves e abundantes? Porque a gente tem Marte também conversando com Júpiter, e Marte conversando com Júpiter tem esse exagero, e no exagero a gente perde axé, a gente perde energia. Já é uma coisa ali que a gente falou da Lua crescente, já tem essa demanda aí de Marte conversando com Júpiter, porque existe uma necessidade de entregar algo, de agir através desse exagero, para expandir coisas que transbordam maravilhosamente, também para limpar coisas que, né, aquela necessidade de botar para fora muita coisa que ficou guardada também, para que abra espaço para as próximas expansões. Então, para a gente não perder a axé, precisa saber qual é a medida das nossas ações, perceber aonde estamos sendo de alguma forma impulsivos a ponto de perder o nosso brilho nos olhinhos e não conseguir trazer a forma para aquilo ali crescer de uma forma também, de uma forma mais consciente. Porque isso tem a ver com, aí eu vou trazer uma conversa que eu tive com amigas minhas ontem, falando aqui, Rome deve estar aí, de dia essas horas, Rome deve estar aí, e a Ari deve ver depois. Porque aí vem a história da soltura, da gente soltar o controle por conta da velocidade. É quase matemático a coisa, é quase física a coisa, porque a gente soltando o controle de certas coisas, que a gente só percebe que estava no controle quando está agindo de modo impulsivo, a gente consegue lidar melhor com a velocidade dos acontecimentos. Então, essa soltura de controle
ela tem a ver com uma história que a Ali comentou ontem. Para mim foi um insight tão precioso, e quando eu fui olhar para esse Marte, esse Júpiter, essa Vênus com o Netuno, eu falei, isso tem muito a ver com essa história que para mim veio já em situações da semana passada, e às vezes a gente vai antecipar situações do oráculo e perceber que nos trânsitos a gente vai vivendo isso aos poucos, que é o seguinte. Vamos atualizar assim, vamos resumir essa história da seguinte forma. Uma pessoa sobrevive a um naufrágio, porque ela foi a única que durante o processo lá do acidente desmaia. E por ela desmaiar, ela não tentou se segurar em nenhum lugar, ela não tentou se salvar de nenhuma forma, o corpo dela ficou simplesmente entregue. Qual é o insight desse comentário, dessa história, né? Tem vezes que a gente acha que a gente tá perdendo força, e eu quero agradecer muito a Ali por esse insight e a Romy pela nossa conversa. Porque às vezes a gente acha que a gente tá perdendo força, que a gente tá frágil, que a gente tá vulnerável demais às situações extremas, ou às demandas, ou à velocidade, ou ao tempo de tudo que tá acontecendo. E na verdade, esse aparente desmaio, esse aparente apagão que a gente passa de tempos em tempos na vida, que parece que você tá desconectado espiritualmente, que você não tá conseguindo resolver certas coisas, na verdade, isso é uma grande soltura, né? É você realmente soltar e abrir mão do controle de uma forma até mesmo involuntária. A gente tá muito numa fase assim de ficar o tempo inteiro comprando ou vendendo essa ideia de que a gente tem que fazer e que a gente tem poder para criar e realizar, e numa filosofia louca de que a gente tem que usar a nossa potência toda para entrar numa velocidade frenética para se adaptar ao sistema no final das contas. E aqui vem uma grande quebra de paradigma, né? De que, na verdade, existem já situações que já estão criadas e desenhadas simplesmente para a gente passar por um apagão para conseguir usar de fato a nossa energia, né? E eu tô falando de uma forma bem simbólica, porque para mim isso veio como um insight simbólico de que nos momentos que a gente acha que a gente mais precisa fazer força, na verdade, a vida vai dar um jeitinho da gente soltar. As situações todas já estão criadas. A gente só passa pelas situações que já estão criadas. E isso, na verdade, traz muito mais potência, porque se todas as situações já estão criadas, pode ver, se você for em algum lugar, aquele lugar já existia. Se você conhece uma pessoa, ela já existia. Se você passa por algum tipo de evento, todo o cenário já existia. Agora, o que não existia dentro desses cenários, que é o que a gente de fato manifesta, é a forma como a gente conduz os nossos pensamentos, as nossas emoções, aquilo que a gente entrega, a arte que a gente faz no mundo, aquilo que a gente cria a partir dessa substância dos nossos recursos internos. Então, esse é o trabalho. Não é ficar criando imagens, cenários e pessoas fora da gente, porque tudo isso já está criado, não fica inventando trabalho. E essa soltura é muito importante, a soltura para lidar com a velocidade. Então, às vezes, no meio de uma situação, às vezes não é nem ruim, não, mas boa, mas de tamanha intensidade, a gente precisa de uma soltura, às vezes tão profunda, que parece um apagão, um desmaio na vida. Só que aquele momento ele tem uma força que é incomparável com, às vezes, aquele planejamento, aquela ideia, aquela concepção de como as coisas deveriam estar acontecendo. Então, obviamente, a gente não tá falando de virar um morto-vivo e deixar a vida, né? Deixa a vida me levar, assim. Mas é nessa ideia mesmo daqui essa história da soltura, de como às vezes a gente consegue sair de certos lugares, faz parte desse inesperado, né? Então, o tempo, ele é muito curto de fato, de qualquer forma, para a gente se perder em situações densas, onde a gente não consiga experienciar esse lugar de entrega. Esse lugar de entrega, ele é um lugar de amor, de abundância, tão distante da nossa realidade, da nossa matéria, das nossas demandas externas, que às vezes isso parece realmente um papo.
parece só um monte de teoria. Mas o que todo esse céu do momento está trazendo é a prática disso. E às vezes de uma forma totalmente inesperada, através de um apagão, através de uma coisa assim que fala, meu Deus, eu preciso reorganizar isso aqui, o que está acontecendo? Então observem como é que isso faz sentido aí nessa semana, porque a gente vai deixar muita impressão, muita marca através dessa energia de soltura, conseguir captar mais o nosso axé para que a gente de fato faça o que é possível e entregue o nosso melhor dentro das oportunidades que já estão criadas, mas que vão nos encontrando de alguma forma a partir desse estado de consciência. E uma coisa bem interessante desse Plutão que ingressa em Aquário no dia 20 é que o Plutão ele vai conversando generosamente com vários planetas ao longo desse processo. Nessa semana, com a conjunção com o Sol, ele tem essa coisa, né, de o que eu faço? O que é sucesso para mim nessa situação? Como é que eu vou lidar com isso sabendo que não há autoridade fora de mim e que tudo já está criado para que eu possa manifestar essa autoridade interna no externo de uma forma que eu de fato contribua para a transformação e para a melhoria do cenário por onde eu passo. Então, essa luminosidade da conjunção de Plutão com o Sol é para a gente canalizar tempo. Olha que coisa mais doida, né? Canalizar tempo. O criar tempo é diminuir as distrações, o criar tempo é perceber que tem certas coisas que você não vai dar conta de fazer e que você vai precisar fazer uma pausa, fazer uma soltura, para depois rever esses assuntos e se organizar de uma outra forma, para maturar o nosso melhor. E é isso que abre caminhos. Então, esse processo todo dessa semana, ele é muito especial e profundo, como uma forma da gente criar entendimentos e experiências que nos tiram das nossas teorias, das nossas crenças, dos nossos ideais que fica com o pezinho no raso e levar realmente toda essa energia para o ano. Então a sensação é que cada semana que vai passando nesse céu astrológico, agora começou o ano. Aí na semana seguinte, agora começou o ano, porque a gente vai realmente recebendo intensidade de uma forma tão delicada e ao mesmo tempo generosa, que a canalização da nossa energia, do nosso tempo vai se tornando cada vez mais visível, as coisas vão acontecendo. E aí a gente tem o oráculo com a carta do serviço, né? Então, o serviço, eu quero só trazer uma anotação que eu fiz aqui também. O serviço, ele é muito interessante como essa percepção de entrega. Essa é a carta do serviço. Essa é a frequência do serviço, esse é o Merkaba do serviço. É assim que o serviço age vibracionalmente. Então, diz assim: você pode agora dar livremente de si mesmo, mesmo que ainda sinta que está separado das outras pessoas. A memória é o código das possibilidades de vida que são recriadas como serviço à vida. Quando você se lembrar mais claramente do seu verdadeiro propósito, saberá quais são as suas possibilidades. Sinta-se feliz por servir aos outros, especialmente aqueles que buscam o divino. Mas perceba que até mesmo um mendigo, um criminoso, uma pessoa desorientada, todos eles estão em busca do bem-amado divino. Essa presença, a sua presença oferecida com amor, é um sinal para eles da presença do bem-amado. Pode ter certeza de que o serviço realizado com boas intenções aproxima você também do divino. Em todos os pensamentos, em todas as palavras, em todos os atos benevolentes, você é levado para mais perto da fonte, o Criador. Se você vê outras pessoas como se fossem você mesmo e cuida delas como cuidaria de si, você está realmente servindo com devoção. E aqui essa devoção no sentido de entrega, né? Não num sentido de aprisionamento religioso. Servir ao Criador também tem a ver com essa ideia de que tudo já está criado e a gente vai olhar para isso através dessa perspectiva. Visualiza e sinta o serviço como o seu nascimento para o mundo. Olha que coisa bonita. Quando a gente está entregando algo, quando a gente está servindo, a gente está nascendo para aquilo.
Então, toda vez que, fazendo aqui uma rápida conexão, toda vez que algum planeta grande como Plutão, como Júpiter, como Saturno, como Urano, está entrando numa frequência de um signo, está nascendo para aquela frequência, a mesma coisa acontece em todas as nossas células, a gente recebe a mesma frequência, a gente está nascendo para algo, para algum lugar, para alguma situação, para algum evento da nossa vida. Então, visualizar e sentir o serviço como um nascimento para o mundo acontece isso todos os dias, né? O servir não tem a ver só com trabalho. E o serviço diz, você e eu somos um só, ainda assim eu anseio por dar e receber. Eu recebo o dom da vida e quero servir a vida, aceitando a mim mesma que agora eu posso ajudar os outros. Aceitando a mim mesma que agora eu posso ajudar os outros. E a afirmação que a carta traz ao final é: eu estou servindo os meus semelhantes e aos seres sencientes, sendo simplesmente sensível a eles. Tem uma postagem que eu quero compartilhar depois que eu salvei até e lembrei agora da imagem da Fran, falando sobre a importância de a gente entrar na tenda do outro, né? Essa imagem ela ficou muito viva também em relação a esse céu do momento. Depois eu vou puxar e compartilhar nos stories para vocês verem que preciosidade. Essa visão do serviço cabe muito bem para esse lugar, da gente ter esse cuidado de, se a gente está nascendo para o mundo, se a gente está nascendo para o mundo do outro, a gente ter esse cuidado de entrar como se estivesse entrando na tenda do outro. E tirar os sapatos, e levar alguma coisa, e ofertar uma palavra, e ofertar um carinho, um cafezinho. E fazer isso com toda a nossa energia, o nosso brilho, como se já fosse fácil. E esse lugar do serviço, ele é um movimento de entrega, ele é uma abertura de caminho muito grande, porque é quando a gente se rende a essa consciência de que esse plano divino ele já está infiltrado no planeta. Não adianta, tem muito caos acontecendo, a gente está aqui num processo igual um monte de barata tonta, mas a oportunidade da gente receber o tempo inteiro, ainda que intuitivamente, né, essa tarefa de servir, de entregar, bem distante dessa ideia até compulsiva e religiosa de que estar a serviço é ser muito bonzinho, estar a serviço é aparentar ser muito espiritualizado, é falar bem mansinho, bem baixinho, porque eu estou a serviço de um bem maior. Não é nesse lugar. É um lugar muito vivo, muito cheio de vitalidade. E é tão forte que pega no nosso egoísmo, pega na nossa mesquinhez, pega nas nossas partes muito escondidinhas por causa de um monte de máscara que a gente vai colocando, porque quando a gente percebe que a gente já está a serviço, a gente começa a se entrelaçar e se misturar com o que a gente realmente veio fazer de uma forma que aquilo ali fica inevitável. E aí não dá para ficar mantendo as falsas boas aparências, porque nesse trabalho de estar a serviço, a gente não tem que ficar lidando com a ideia de que a gente tem uma autoridade fora da gente para agradar, porque a maior autoridade está dentro da gente. O nosso compromisso de estar a serviço é não abrir mais mão de ser autêntico, mas de forma nenhuma. Não abrir mão dos nossos interesses originais, é isso que eu gosto de fazer, é para isso que eu tô aqui, que bom que eu posso fazer dessa forma. Então, é isso que vai fazendo com que a gente se desvincule das relações, dos estados, dos trabalhos que geram dependência, que geram submissão, que tiram nossa força, porque o serviço, o servir, a entrega é uma força que vai mexer com todas aquelas camadas que a gente não quis expor enquanto a gente achava que precisava agradar. Preciso trabalhar de tal forma para gerar tal reconhecimento, para ser valorizado de tal forma, preciso ser tal pessoa e me colocar em tal papel, e nada disso importa quando a gente compreende realmente de que o serviço ele não é
uma maquiagem para as nossas culpas internas. A gente não consegue servir de verdade quando a gente se sente culpado por alguma coisa, em dívida com alguma coisa. Então é tão bonito esse movimento do serviço para esse céu do momento que olha, né? Então, aqui a gente tem na nossa mochilinha para deixar a casa número 4. E aqui eu vou ser bem breve para dizer, né? Conforto, bonitinho, quentinho, as coisas estáveis, as coisas que ficaram ali bem guardadinhas, armazenadas. A gente tá com a mochilinha cheia já de coisas bem estruturadas. Não vai dar para usar essas estruturas para caminhar, não vai dar para levar a casa na mochila nessa viagem que a gente tá prestes a fazer. E quando a gente vai se direcionar para essa viagem, então, dessa semana, abrindo caminhos com a raposa. E a raposa, ela vai falar aqui também de uma forma bem elegante. Ela já veio outra vez dar esse recado, olhar para aquela carinha daquela raposa, assim, no meio do mato, e você falar: seja sagaz, seja esperta, use esses movimentos de impulso de uma forma que você consiga farejar os movimentos, que você consiga ser inteligente nas suas ações, que você não fique se expondo sem necessidade, que você não fique correndo perigo, se botando em situações de risco só porque perdeu a estabilidade, só porque saiu de casa, só porque deixou um trabalho, só porque não sabe mais, só porque ficou em dúvida, só porque está num trajeto completamente novo. Então, a sagacidade e essa forma de se colocar nas situações que a raposa traz como uma qualidade aqui é muito importante para a gente estar a serviço também. Saber chegar antes, saber olhar como é que funciona, fazer isso de uma forma para que você possa se colocar ali nas situações sem perder energia. E no baralho de Maria Padilha, para a gente finalizar aqui este oráculo express matinal, nós temos aqui uma dupla de tríades. Vieram 6 cartas hoje. Então aqui na primeira, 3 cartas luminosas, que seria o conselho do baralho de Maria Padilha para dizer: olha só, a boa sorte, com boas notícias e com vitória. O que é esta tríade maravilhosa? Para dizer que é isso, a gente está com a disponibilidade de magnetizar muita coisa. É interessante pensar que, pelo menos em francês, coragem e sorte é a mesma coisa, não é mesmo? E é isso, a sorte ela acontece quando a gente tem essa energia disponível de coragem. A gente magnetiza aquilo para chegar no nosso campo. Da mesma forma acontece com as boas notícias, quando a gente tem proteção para receber certas informações. A gente tem um espaço interno para que o externo ele possa acoplar eventos, situações, pessoas, experiências, e as boas notícias elas chegam. E isso demanda também essa flexibilidade, essa noção de serviço, e é uma forma dos nossos movimentos internos e das nossas ações serem recompensadas, né? Criar essa lei de correspondência. Então as coisas chegam, porque a gente está numa semana intensamente propícia para uma colheita espiritual primeiro. Isso pode vir com situações materiais, experiências de receba, olha, permita, mereça, porque aí no final essa história da estrela de Davi aqui com essa vitória, você trazer essa visão da estrela aqui pro peito, né? Que é aquela história, o que você faz? Eu faço sucesso. É aquela história de você estar atingindo seus objetivos num grau ou no outro, então tudo que você faz com essa consciência é um sucesso. E essa tríade é isso. Olha para o que você já magnetizou, olha para o que você está permitindo que chegue, olhe para como você está atingindo uma série de objetivos num curto período de tempo. A gente está só na metade do primeiro mês de 2024, que é uma grande aventura para que a gente esteja a serviço com essa consciência. E a atenção aqui, aí vem uma outra camada, uma atenção com carta do consulente, uma atenção com melancolia, depressão e lágrimas, e com notícias ou caminhos distantes. O que me parece aqui é que
Se tem alguma coisa que pode atrapalhar, não é nem dessa linha do tempo, sabe? Marcas de acontecimentos do passado, coisas que você acha que você tem que resolver, que são até mesmo de ordem maior, assim, que estão interligados com os assuntos do momento e que não podem mais continuar incomodando, né? Seja através de uma figura masculina, seja através de um processo emocional, terapêutico, que ficou ali meio desandado, seja através de uma coisa que aconteceu lá atrás, mas ainda você fica puxando pela memória e atrapalhando de receber toda essa maravilhosidade. Todos nós, em algum grau ou menor grau, ficamos, ao invés de magnetizar as coisas que estão acontecendo aqui, ficamos lá puxando, obsediando o passado, as pessoas que já foram, os eventos que já aconteceram, as coisas que já encerraram, porque fica puxando pela memória, fazendo conexões no corpo, ativando o corpinho emocional para uma melancolia, para uma depressão, para um choro, que já foi todo chorado, que já foi resolvido, que já foi vivido. Então, atenção, tanto aos homens quanto às mulheres, a essas representações que, de certa forma, acabam sendo inúteis para o serviço que tem para ser feito. Bueno, besitos! Semana que vem eu volto com novidades, com outros movimentos. Por hora ficarei offline, mas nem tanto, pero não muito. Então, a agenda continua aberta, mas eu estou entregando atendimentos, a agenda de tarot está aberta. Teremos horários ainda para as últimas semanas de janeiro. E é isso. Se esse oráculo faz sentido para você, faça um movimento também de conexão para que a gente possa continuar aqui nessa troca, nessas prosas delícia. Besitos e até a próxima. Graças.